Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade, eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, contemplamos essa parábola das 10 jovens. Essas 10 jovens, onde 5 eram imprevidentes e 5 previdentes. Aqui nós temos essa relação dessas jovens previdentes e imprevidentes que são um sinal de correspondência, da forma de correspondência ao noivo, aquele que vem, que é o próprio Cristo. Por isso que, se nós olharmos bem a parábola, nós temos muitos sinais. E é claro, esses sinais que nos mostram aquilo que nós precisamos viver para crescer nessa experiência matrimonial com Deus, nessa experiência esponsal de unidade com Ele, onde nós sentimos Ele no mais profundo da nossa alma, onde nós também manifestamos a presença dEle ao mundo através das nossas atitudes. Por isso que a forma de realmente sermos capazes de manifestá-lo é cuidando do nosso interior. Assim nós vemos essas jovens que levam lâmpadas para conservar a luz. Aqui nós temos 3 realidades bem interessantes. A lâmpada é o recipiente, onde ali coloca-se o óleo. E é a partir do óleo que vai fazer com que a chama fique acesa, porque há um pavio ou um pedaço de pano que vai alimentando a chama com esse óleo. Aqui nós temos 3 imagens importantes. A lâmpada simboliza cada um de nós, que somos esse recipiente. O óleo simboliza a graça divina, porque é a graça divina que mantém a chama da nossa fé acesa. E depois nós temos a chama, a luz, que é a fé, a manifestação da nossa fé, que é o próprio Cristo Jesus, a luz do mundo. Por isso nós precisamos, cada vez mais na nossa vida, termos essa consciência, essa responsabilidade, que nós precisamos cuidar da nossa vida interior. Cuidar da nossa vida interior para sermos capazes também de manifestar aquele que habita em nós.
porque se nós não formos capazes de conservar a graça divina e ir atrás desta graça divina para estar sempre alimentando essa luz da nossa fé, nós uma hora ou outra caímos nas trevas. Por isso que o texto, Jesus Cristo, ele vai falar sobre essas 5 imprevidentes e 5 previdentes. O número 5 representa também na Sagrada Escritura aquilo que são os livros antigos, que é o Pentateuco, aqueles 5 livros da lei, mas também representa os 5 sentidos. Representando os 5 livros da lei antiga, nós vemos que essas imprevidentes são aquelas que não foram capazes de colocar em prática aquilo que a lei indica como realmente mandamento divino, como lei natural. Não foram capazes de escutar a palavra, a voz de Deus, para continuar no caminho de salvação. As previdentes são aquelas que assimilam a palavra, que buscam crescer cada vez mais nessa intimidade com essa palavra que faz crescer a fé no seu interior, a convicção no seu interior. Mas também o número 5 representa os 5 sentidos. As imprevidentes são aquelas que não se preocupam com o seu interior, mas buscam uma vida de sentimentalismos. E as previdentes são aquelas que se preocupam com a vida interior, buscando sempre carregar o óleo da graça para alimentar a chama da fé, sem se preocupar com aquilo que são as experiências sensitivas. Por isso que nós precisamos ir adentrando nesse caminho onde nós somos esse recipiente que precisa estar cheio de óleo para fazer permanecer a luz de Cristo acesa no mundo através das nossas atitudes. Porque no momento da noite, a noite representa aquele momento do vazio, ou aquele momento que nós não conseguimos ver nada, escutar nada. Esse momento onde os grandes santos, e principalmente São João da Cruz, vai chamar de a noite escura. Aquele momento que prova a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Aquele momento onde Deus nos propõe essa purificação passiva, onde nós precisamos verdadeiramente permanecer firmes na nossa caminhada, para que possamos escutar a voz do Senhor, do esposo que vem. Por isso que no meio da noite uma voz grita: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Veja que o noivo, ele vem ao encontro das jovens, mas as jovens também precisam ter uma atitude de liberdade para ir ao encontro do noivo. Por isso que nós precisamos dessa lâmpada acesa. Por isso que nós precisamos realmente cada vez mais encher-nos da graça divina, para que a luz da fé permaneça acesa e nós possamos caminhar em direção a Cristo. Porque a união com Deus, a união com Cristo só se dá através da liberdade. Nós precisamos querer para que essa união aconteça. Por isso que essa voz, ela grita: ide ao encontro. E ali nós vemos quando aquelas imprevidentes vão buscar o óleo e as previdentes entram para o banquete nupcial. E aí nós vemos como que o noivo, quando as imprevidentes voltam, elas dizem: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Aqui nós vemos como que o caminho de seguimento precisa ser um caminho de sinceridade. O noivo diz: não vos conheço, por quê? Porque aquelas imprevidentes não cresceram na intimidade com ele
no caminho. Assim também é a nossa vida. Nós estamos na igreja, nós estamos no caminho, mas precisamos crescer na intimidade com Deus, porque nós na eternidade receberemos aquilo que nós buscamos nessa terra, aquele que nós buscamos nesta terra. Se foi Cristo, acima de todas as coisas, receberemos a sua presença nessa divina união no céu. Por isso que precisamos cada vez mais cuidar da nossa vida interior. Nós que somos essas lâmpadas, que somos esse recipiente da graça divina, para que assim a convicção em Cristo faça com que a luz de Cristo se manifeste através da nossa vida, que é essa chama da fé acesa para iluminar o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.